Graça e paz, querido. Que alegria ter você aqui. Nós já estamos na nossa sexta aula do módulo 3. Sexta aula do módulo 3. Cada módulo é independente e, na verdade, você não precisa necessariamente fazer nessa ordem, nessa sequência, mas é uma sequência que a gente apresentou da gravação, né? Matéria 1, como estudar a Bíblia. Matéria 2, Pedras Fundamentais 1, onde nós estabelecemos aí o fundamento, senhorio de Jesus, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. E agora, no nosso módulo 3, nós estamos em Pedras Fundamentais 2, aonde estamos estudando a doutrina dos batismos. Nas aulas anteriores, nós já estivemos estudando aí o que significa bapto, batismo, estivemos falando sobre o batismo no arrependimento, que é o batismo de João, estivemos falando sobre batismo em Cristo, que é o batismo no corpo de Cristo Jesus, e na última aula nós estivemos falando sobre a importância, o significado do batismo nas águas, e vimos que o batismo nas águas não salva, ele é apenas o cumprimento de uma ordenança de Jesus, quem crer e for batizado, mas a salvação não está nas águas. A salvação está única e exclusivamente em Cristo Jesus, senhorio de Jesus e o arrependimento dos seus pecados, sendo conduzido ao senhorio. Sabendo sempre que o arrependimento te prepara, por isso que o batismo de arrependimento é considerado o batismo de João, que ele veio para preparar o caminho, para endireitar as veredas, prepara o teu coração para poder receber a verdade da palavra de Deus. E que o batismo nas águas, então, ele apenas é uma confirmação, uma demonstração pública da sua vida em Cristo Jesus, da sua atitude, da sua decisão, da sua conversão em Cristo Jesus. E hoje nós vamos estar falando uma revelação tremenda, que é o batismo na nuvem, batismo nas nuvens. Por muitos anos nós, nesse próprio curso, nós não tínhamos esse ensinamento, mas à medida que o Senhor foi nos revelando, a gente foi se aperfeiçoando e buscando conhecimento e vimos aí essa revelação. Vamos acompanhar alguns textos. Lucas capítulo 9, Evangelho segundo Lucas capítulo 9, versículo 34 e 35 nos diz assim: E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Uma experiência tremenda da transfiguração, a transfiguração de Jesus no monte, onde apareceu ali a figura de Moisés e de Elias, e de repente os discípulos estão presenciando uma experiência gloriosa, onde eles veem uma nuvem que cobriu todo aquele local com a sua sombra, e ele entrou na nuvem. Entrando eles na nuvem, temeram. Quem teve essa experiência no Antigo Testamento foi Moisés. Moisés teve uma experiência tremenda, ao qual já estava no monte há muito tempo, e de repente a nuvem se apresenta e fala: Moisés, sobe aqui na nuvem, né? Mas nós já vamos ler esse texto também. Lucas capítulo 12, versículo 54. Lucas 12, 54. Os sinais dos tempos. E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Pela nuvem se demonstra um sinal, pela nuvem se demonstra exatamente o que está por acontecer. Lucas capítulo 21, versículo 27, nos diz assim: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Jesus assunto aos céus, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos olhos de todos aqueles 500 que estavam ali vendo a ascensão do Senhor Jesus Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Nossos pais, claro que ele está falando do povo de Israel que saiu do Egito e está sendo conduzido pelo deserto por Moisés. Eles estiveram todos debaixo da nuvem, todos
passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Olha só o que Paulo está nos dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Vamos repetir esse texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Você sabe que Moisés, que recebeu aí a revelação do Pentateuco, Moisés, que é o responsável pelo texto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Jó. Jó ele escreve quando ele estava refugiado em Midian, juntamente com o sogro Jetro, mas Gênesis ele escreve por revelação dada pelo Espírito Santo, inclusive parte era com que ele aprendeu nas faculdades do Egito, mas Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés escreve à medida que ele está vivendo, à medida que ele está vivenciando aquelas experiências e que, na verdade, ele traz, então, essa escrita. Agora, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, à medida que ele vai passando a experiência, ele vai registrando a experiência com a escrita. Então, até o momento, eles só viviam da lei oral. O que era a lei oral? A lei oral passava de pai para filho, era um legado que era passado de um para o outro. Mas Deus dirigia, Deus guiava as pessoas através de sinais, né? A própria palavra em Gênesis nos diz que o Senhor estabeleceu sinais nos céus, ao qual os astros do Senhor iria usar para sinais dos tempos. Mas a questão da nuvem, a nuvem era aquilo que dava direção ao povo de Israel. Por quê? Porque eles não tinham a palavra até então, a palavra estava sendo estabelecida, estava sendo escrita. Vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. O título do trecho nos diz assim: Deus guia o povo pelo caminho. Deus guia o povo pelo caminho. Aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Deus levou pelo caminho mais distante para que o povo não voltasse atrás. Deus levou pelo caminho mais difícil para que eles não se arrependessem. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Nós observamos aqui, em primeiro lugar, batismo, bapto, significa mergulhado, colocado dentro de. E agora, batismo na nuvem, nós observamos então que tem que ser mergulhado na nuvem, mergulhado, colocado dentro da nuvem. E o texto nos diz que o Senhor nunca tirou deles a coluna de nuvem. O que isso significa para nós nesse nosso ensinamento da doutrina de batismos? Mediante a doutrina de batismo, nós entendemos que, batizados na nuvem, a nuvem significa direção de Deus. É bem verdade que hoje nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, fechada no cânon com 66 livros, nós temos aí, então, o cânon bíblico, que hoje é a nuvem. Então, batizados na nuvem representa mergulhados na palavra, que dá direção, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Capítulo 14 de Êxodo 14, a partir do versículo 15, a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu
levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que iam adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. Para os inimigos escurecia, para o povo de Israel clareava. Esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. A mesma nuvem que clareava o caminho para o povo de Israel, escurecia o caminho para o povo do Egito. Clareava o caminho para aquele que tinha aliança, escurecia o caminho para o inimigo. Capítulo 16 de Êxodo, verso 10. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Êxodo capítulo 19, verso 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então nós observamos aqui que sempre que o Senhor queria falar, ele relacionou aí a sua presença a esta nuvem, a essa posição. Êxodo capítulo 24, versículos 15 a 19. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Ainda em Êxodo capítulo 33, versículos 9 e 10. Êxodo 33, 9 e 10 nos diz assim: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. Capítulo 34, verso 5 de Êxodo. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Capítulo 40, versículos 34 a 38. 40 a 34. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava
ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E por fim, ainda no capítulo 9 de Números capítulo 9, versículos 15 a 22, nos diz assim: a nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, aceitavam o arraial. E quando a nuvem se tinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficava sobre eles, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Observamos aqui que a nuvem representava a direção de Deus, era a forma de eles saberem que Deus estava com eles ali e que era para alojar ali, era para estabelecer acampamento ou era para arrumar as coisas e levantar acampamento para ir para outro lugar. Então eles tinham que estar debaixo da nuvem. A nuvem caminhou, eles caminhavam, a nuvem parou, eles paravam. Jamais a nuvem tinha que parar e eles continuar caminhando. A verdade era que eles tinham que ser guiados pela nuvem. Sabemos que hoje Deus não vai mostrar através de nuvens. Deus pode fazer, mas hoje ele tem a palavra. Aqui aconteceu dessa forma porque, na verdade, ainda não tinha o grafo, ainda não tinha a palavra de Deus. E agora que a palavra foi estabelecida, a nuvem aqui representa, então, a palavra de Deus, que tem que ser a nossa regra de fé e prática. Batizados, então, na nuvem, significa na direção de Deus da palavra. A imersão, colocados dentro da nuvem. Batismo na nuvem representa a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Deus não quer que você tenha uma superficialidade com Ele. Deus não quer você apenas superficialmente ou parcialmente. O Senhor quer você por inteiro. O Senhor quer que você esteja na direção absoluta, na dependência absoluta. Agora, para você ter o Senhor por inteiro, você tem que mergulhar, você tem que entrar de cabeça, seja em Deus, no Espírito Santo, na palavra, na igreja, no louvor. Você tem que estar cheio, encharcado com esta nuvem que representa a direção do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 8, Colossenses 3, versículo 8 nos diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Observe aqui que as coisas relativas aos sentimentos, a alma, a boca, a palavra que é dita, aonde ele vai colocar
exatamente que nós temos que despir do velho homem, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. E no mesmo capítulo, se nós continuarmos indo direto para o versículo 16 agora, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então a mudança de comportamento, você tem que se despir do velho homem e se vestir da nova criatura. A motivação de coração que vai ativar a tua fala, né? O coração a boca fala do que o coração está cheio. Então você tem que falar a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus, aconselhar a palavra de Deus, fazer para o Senhor e não para os homens. A nossa motivação tem que mudar. A partir do momento que Jesus se torna Senhor das nossas vidas, a nossa motivação tem que ser outra. O nosso estilo de vida tem que ser uma vida madura em Cristo Jesus. Quando começamos esse processo de mudança de pensamento, de mudança de mindset, consequentemente vai mudar as tuas atitudes, vai mudar os teus hábitos, comportamentos, vai mudar as tuas palavras, porque mudou o seu coração, vai mudar o teu sentimento. Por isso que nós precisamos tomar cuidado aí acerca do que falamos, pensamos, agimos e fazemos, né? Então, a nossa mudança de sentimento interior, no coração, tem que manifestar o fruto do Espírito como postura. Ainda nesse próprio capítulo 3 de Colossenses, vamos voltar e ver do versículo 12 ao 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Então eu tenho que me revestir, eu tenho que vestir de novo. A roupa que eu tenho que colocar sobre mim é uma postura do caráter de Cristo. Viver isso que já penso, que já conheço através da palavra de Deus. Você conhece cada pessoa através da pressão que ela passa, ou seja, na pressão que vai manifestar exatamente quem ela é. Assim como Cristo fez, devemos nós fazer também, né? Vale aqui indicar um dos livros aí que são clássicos, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Te leva a pensar, a refletir, a mesma maneira que Jesus agiria, seria a que você está agindo? Então é muito interessante a gente observar a vida dos personagens bíblicos. Por exemplo, a vida de Moisés. Moisés foi escolhido desde o ventre e olha a forma como Deus o guardou diante da pressão, diante da luta, diante da sentença de Faraó, que todos os meninos, todos os homens, machos que nascessem das hebreias tinham que ser mortos, né? Faraó já tinha dado a ordem que todo menino que nascesse das hebreias seria sacrificado. E a mãe Joquebede, ela se recusou a matar a criança, ela se recusou a cumprir a ordem de Faraó. Enquanto ela pôde, ela escondeu. E, na verdade, quando ela não conseguiu mais, ela colocou o pequeno Moisés nas mãos do Senhor. Ele nasce, fica sendo escondido por 3 meses, por 90 dias. Vamos lá para Êxodo, capítulo 2, e você vai observar isso. E até que ela tenha uma brilhante ideia de fazer um pequeno cesto e betumar esse cesto. Êxodo, capítulo 2, versos 1 e 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Escondeu-o por 3 meses. Enquanto ela conseguiu, ela escondeu. E aí você sabe da história, ele é colocado no cesto, ele vai parar nas mãos da filha de Faraó, e o Senhor então o protege, o guarda também. O Senhor o treina dentro do palácio de Faraó para ser um próximo Faraó, com uma mentalidade de rei, com uma mentalidade de príncipe, né? Moisés foi treinado para ser o sucessor de Faraó.
Moisés foi treinado para assumir a sucessão do faraó atual, e com essa posição que ele foi treinado nas melhores escolas, com os melhores tutores, com os melhores mestres da época, justamente por quê? Porque Deus estava treinando ele para algo muito maior. Um escravo não pode libertar escravo, mas ele tinha agora uma mentalidade de rei, de governo, de príncipe, para que ele pudesse libertar o povo do Egito. Capítulo 3 de Êxodo, versículos de 1 a 7. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus conhece a pessoa a partir do momento da pressão que ela passa. Aqui Moisés já está com 80 anos, 40 anos ele passa como filho da filha de Faraó, 40 anos sendo treinado, preparado para ser o próximo faraó, para ser o próximo governo, o sucessor de Faraó. E aí, numa fatalidade, ele mata um soldado egípcio e ele tem que se refugiar, porque as leis egípcias diziam que no caso de assassinato, a pessoa tinha que se exilar da terra por 40 anos. Moisés cumpre essa lei egípcia, fica 40 anos na terra de Midian, mas nesses 40 anos ele ficou matriculado na escola de Deus, o deserto de Midian. O deserto onde Deus esvaziou aquele homem. Deus esvaziou aquele homem da soberba, da vaidade, da ostentação, porque 40 anos como filho da filha de Faraó, ele era o único estudado entre os hebreus e, na verdade, então, ele teve que se esvaziar. Tanto é que, nesse encontro que Deus tem com ele através de uma sarça que ardia e não se consumia, ele fala que é pesado de línguas, ou seja, está ultrapassado agora com 80 anos, 40 anos sem faculdade, 40 anos sem estudo. Para uma pessoa que viveu 40 anos debaixo de ensinamento, debaixo de tutores, de mestres, de ensinadores, ficar 40 anos sem estudar, ele se acha pesado de língua, se acha reprovado. Mas mal sabia ele que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Mal sabia ele que era Deus que iria fazer. Então, por isso que o Senhor diz: tira a sandália dos seus pés. Quando o Senhor está dizendo a Moisés: tira a sandália dos seus pés, Deus está dizendo a ele: se torne meu escravo. O escravo não tinha direito de andar calçado. Quem andava calçado era o egípcio, o hebreu não andava calçado. Por quê? Porque o hebreu era escravo. Então, quando o Senhor está dizendo a ele: tire a sandália dos seus pés, o Senhor está lhe dizendo: se torne o meu escravo, porque você vai livrar Israel da mão dos egípcios na minha força. Você vai livrar Israel da mão dos egípcios na minha direção, na minha vontade. Então, nós precisamos entender a importância do batismo na nuvem, é estarmos no centro da vontade de Deus, é estarmos justamente nessa posição de dependência absoluta ou debaixo da nuvem, dentro da nuvem, na direção plena do Senhor. Vamos reler a passagem que Moisés entra na nuvem, Êxodo capítulo 24. Deus manda Moisés e os anciãos subir o monte. Depois disse Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram:
todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e os leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto do Senhor, tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e aos mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Que coisa tremenda, que experiência gloriosa. Ou seja, nós observamos que o Senhor retira ele do meio do povo, o Senhor leva ele a uma experiência gloriosa, a importância dele preparar um altar para que Deus pudesse manifestar a sua glória. E a forma de Deus manifestar foi através da nuvem. Então nós observamos que ele fica ainda no monte, depois 6 dias no alto monte, em jejum, em oração, em santificação, em relacionamento, e no 7º dia o Senhor convidou ele a entrar na nuvem. A nuvem do Senhor se manifestou, a sua glória se manifestou de uma maneira tremenda e poderosa. Precisamos ter discernimento, precisamos ter a sensibilidade da pomba. Uma das figuras do Espírito Santo é como uma pomba. Ele pode, na verdade, ser sensível. Então nós temos que estar bem cuidadosos, bem sensíveis, porque o Espírito Santo pode se manifestar no fogo, no terremoto, na glória, e ele pode se manifestar de formas extraordinárias. Quando Elias, na verdade, fugiu para a caverna, lá em 1 de Reis, capítulo 19, nós observamos que o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, mas o Senhor estava numa voz mansa, suave, mansa e delicada. 1 de Reis, capítulo 19, versos 11 a 13. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e que quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus é o Deus que fala da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, Ele se manifesta da forma que Ele quer. Nós que precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Precisamos ter o discernimento de espírito para que quando o Senhor se manifestar, possamos parar e fazer exatamente da forma como que Ele quer. Jesus foi nesta terra um carpinteiro, né? Seguiu o ofício de seu pai, que na verdade a palavra no original
aponta para um artesão, melhor artesão. Tudo o que ele pegava para fazer, ele sempre fazia bem feito. Jesus trabalhou na marcenaria dos 13 aos 30 anos, onde muitos questionam aí o que Jesus fez na sua adolescência e juventude. Ele trabalhou na sua marcenaria, principalmente pelo costume, pela cultura da época, onde o filho primogênito, para sair e cumprir o seu ministério, tinha que deixar a mãe e os seus irmãos mais novos bem providos. Sabemos que o pai de Jesus morreu logo na adolescência de Jesus, e então, na verdade, ele teve que trazer o sustento, teve que sustentar, ou seja, qualquer tora de árvore, ele fazia ali um lindo móvel, ele fazia bem feito, porque ele era habilidoso. Mas chegou o tempo em que o Espírito do Senhor o dirigiu a fechar a marcenaria. Chegou o tempo em que ele teve que discernir. Acabou o tempo da marcenaria e agora chegou o cumprimento do meu chamado. Precisamos discernir esse tempo de Deus nas nossas vidas, precisamos discernir o que o Senhor está falando. Não importa o que os outros estejam falando. Quando você é dirigido pela nuvem, quando você é batizado na nuvem, você recebe a direção do Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor quer contigo um relacionamento que te leve a uma intimidade, né? À medida que você faz aos outros, Deus faz a você. Deus envia os seus anjos ao futuro para você colher aquilo que você faz como atos de bondade. A palavra de Deus nos diz no Pentateuco, principalmente em Levítico, capítulo 16, que havia uma Shekinah, que era aquela fumaça da glória. A glória é Kabod, mas a fumaça de glória se chamava Shekinah. É uma santa fumaça, né? A nuvem de glória, ela produzia essa Shekinah. Não fique satisfeito apenas com a Shekinah. Busque o Kabod de Deus, busque a glória de Deus. Aqui Deus, em Levítico capítulo 16, o Senhor estava ordenando que eles pudessem adorar. Deus estava dando ordenanças para eles se aproximarem de Deus, para eles se aproximarem da presença do Senhor, para que eles pudessem ter aí a experiência com o Senhor Todo-Poderoso. Deus começa falando com o sacerdote Arão e através dessa posição o Senhor, na verdade, vai direcioná-los exatamente o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, o sacrifício pelo povo e a ordenança das festas e expiações. Levítico capítulo 16, e falou o Senhor Deus a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, e uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Nós observamos aqui os detalhes de Deus para o sacerdote, como que ele deveria fazer, como que ele deveria aproximar, como que ele deveria cumprir para se aproximar de Deus. Quantos, muitas vezes, querem se aproximar de Deus e não querem cumprir o protocolo?
não querem cumprir essa posição de ordenança do Senhor. Nós vemos as instruções de como se aproximar de Deus. Alguns já sentem destino vindo sobre si e existem na palavra de Deus passagens da Bíblia onde nós vemos o fogo de Deus desceu sobre a montanha, sobre o monte que Moisés estava. Moisés estava no topo da montanha e a Bíblia diz que Moisés se aproximou dessa nuvem onde o Senhor estava. A Bíblia nos diz que Moisés e os filhos de Israel, alguns correram, alguns fugiram, alguns estudiosos dizem que eles fugiram até 32 quilômetros, ou seja, 20 milhas daquela nuvem. Tamanho medo, pavor, temor que aquilo trouxe, porque eles tinham medo do preço da intimidade com Deus. Existe um preço para você ter intimidade, existe um preço para você ser batizado na nuvem. Muitas pessoas não querem intimidade porque aí vão ter que ouvir direto do Pai, vão ter que ouvir direto de Deus. E com o Pai não pode resistir, não pode contradizer, a responsabilidade é direta. Alguns não querem intimidade porque Deus vai falar direto a eles e eles não vão poder dizer, não, esse recado não é da parte de Deus. É muito mais fácil ouvir de um profeta, ouvir de um pastor, ouvir de um preletor que pagou o preço, porque quando eu não gosto, eu digo, não, esse profeta está na carne. Quando eu não gosto, na verdade, eu vou dizer, não, essa palavra não é uma palavra de Deus. Mas quando eu ouço diretamente de Deus, não tem como eu dizer, isso não é da parte de Deus. Muitas vezes as pessoas têm medo da intimidade. A intimidade tira o mediador, tira o homem do meio. Não é mais você ouvir o que o pastor está dizendo, não é mais ouvir o que o profeta está falando, mas é ouvir o que Deus está falando com você diretamente. É importante, é gostoso a gente ouvir uma boa mensagem, mas uma sentença vinda de Deus tem muito mais impacto do que qualquer preletor, por mais ungido que seja, quando você ouve diretamente da fonte. Precisamos aprender alguns princípios para ouvir de Deus, algumas coisas que nós podemos fazer que vão assegurar a aproximação, relacionamento e intimidade com o nosso Deus. Para você ouvir, você tem que se aproximar. Algumas pessoas querem ficar à distância e se você não se aproxima, você não é abençoado. Mas quando você se aproxima, você é abençoado. À distância, você não pode ouvir o sussurrar da direção de Deus para você. Ele quer te dar direção para a tua vida. Por isso que Deus diz, se aproxime, mergulhe na nuvem. Por isso que Deus quer guiar a tua vida através da direção que Ele tem para você. Falar exatamente o que você precisa ouvir. O profeta Jeremias, no capítulo 29, Jeremias 29, verso 11 a 14, nos diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus tem planos para cada um de nós, Deus tem planos para você. E como que você vai conhecer esses planos se você estiver distanciado de Deus? Você que quer ouvir o que Deus está dizendo, aproxime-se dele, mergulhe na nuvem, aproxime-se para ter instrução direta do Pai. No Antigo Testamento nós podemos ver algumas instruções como que a pessoa podia se aproximar de Deus. E Deus está nos chamando hoje para levantar uma geração que possa ter mais intimidade, mais comunhão com Ele. Deus quer sussurrar nos teus ouvidos o destino do teu dia, o destino da tua vida, as instruções para o teu sucesso, as instruções para a tua realização. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Antigo Testamento não tinha igreja. Deus se manifestava no tabernáculo. Não haviam cadeiras, não havia
instrumentos. Era, na verdade, no tabernáculo, aonde ali eles traziam as oferendas, traziam ali o holocausto, trazia ali o sacrifício de bois, carneiros, de ovelhas, para sacrificar ao Senhor. E o tabernáculo era dividido em 3 ambientes. O átrio, que era a parte externa, que todo o hebreu, todo judeu tinha acesso, mas o lugar santo, aonde somente o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar, e o Santo dos Santos. O lugar santo, havia dentro do lugar santo 3 peças, né? A mesa de proposição dos pães asmos, havia também um candelabro de 7 pontas, que era a única luz que iluminava o ambiente, e havia o altar de incenso. As 3 peças representam o próprio Senhor Jesus Cristo. O altar de incenso era onde se queimava, e aquela fumaça ia enchendo aquele ambiente, e aquela fumaça, o incensário tinha que ser movido dentro do Santo dos Santos e contagiar todo o ambiente do Santo dos Santos, para que a hora que a glória de Deus se manifestasse, o sumo sacerdote não morresse fulminado ali diante da glória de Deus. A fumaça, a Shekinah ali, era preparação. Então o lugar chamado de Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança e a tampa, que era chamada de propiciatório, onde tinha os 2 querubins, um frente ao outro, olhando para baixo, porque era o local onde a glória de Deus se manifestava. E as asas dos 2 querubins se tocavam frente uma à outra. Entre eles era chamado o assento da misericórdia, ou propiciatório, porque era exatamente ali que a glória de Deus iria se manifestar atrás do véu. Como era tremendo ser aquela pessoa que teve aquela experiência gloriosa, aquela experiência tremenda e maravilhosa. Zacarias, o pai de João Batista, quando teve essa experiência, ficou mudo, né? De tamanha glória, tamanha experiência. Quando você se prepara para ir além do véu, você tem que tomar um incensário cheio de brasas diante do altar. O incensário representa a oração dos santos diante do Senhor. Tomar 2 incensos moídos e levar tudo para trás do véu e colocar o incenso diante do Senhor. A nuvem do incenso, a fumaça daquele incenso, cobrirá o propiciatório que está sobre a Arca da Aliança, para que o sumo sacerdote não morresse. Claro que hoje o Senhor não quer um incenso humano. O incenso hoje é a oração dos santos. Aqui está o que aponta para um relacionamento, uma intimidade. Esse é o problema com Deus. Ele quer se aproximar de você, mas a sua glória é como uma eletricidade de alta voltagem. Quando a glória de Deus se manifesta, é como um curto de 2 cabos de aço de alta tensão, de 15.000 volts, aonde, na verdade, é aquela explosão, aquele clarão. A glória dele é como essa eletricidade. E se você não tiver da maneira correta, essa glória te queima, essa glória te fulmina, te mata, como aconteceu com Uzá no caminho do resgate da arca para Jerusalém. Se eu pegar um cabo de alta voltagem como esse, cortá-lo, e cortar a parte externa para que exista apenas aqueles fios e eles fiquem expostos, quando na verdade colocamos isso em curto, esse choque pode até matar. A presença de Deus é tão poderosa que você tem que cumprir o protocolo para se apresentar diante da presença dele. Certa vez no Antigo Testamento, o inimigo tinha roubado a Arca da Aliança e eles tinham levado para um templo de um ídolo pagão. Eles tinham levado para o templo onde tinha um ídolo ali chamado de Dagon. Colocaram ali a Arca da Aliança no arraial dos filisteus, diante de Dagon, e no dia seguinte, quando eles entraram, Dagon estava caído diante da Arca do Senhor, e eles insistiram e levantaram a estátua mais uma vez do chão e deixaram mais um dia ali a Arca do Senhor diante da presença de um ídolo pagão, Dagon. No dia seguinte, estava caído de novo, mas com detalhe. Os membros do corpo de Dagon estavam separados. Os braços separados, as pernas separadas, porque diante da presença do nosso Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Os filisteus ficaram tão desesperados, tão agoniados, porque onde colocavam aquele objeto, trazia morte, trazia enfermidade, trazia dores, trazia hemorroidas, como diz o texto bíblico, e em todo o arraial
dos filisteus, que eles colocaram um carro novo, colocaram os bois naquela carroça e mandaram a arca de volta, juntamente ali com alguns objetos de ouro, entre eles também hemorroidas de ouro, e tinha músicos tocando, e na verdade eles estavam devolvendo aquele objeto para o povo de Israel. Esse objeto ficou na casa de Abinadab durante anos e anos e anos e nada aconteceu. E de repente Davi vai assumir o trono de Jerusalém e Davi quer trazer esse objeto que representava no Antigo Testamento a presença de Deus. Hoje, na verdade, não passa de uma peça de ornamento de um ambiente, mas naquele tempo representava a presença de Deus. E aí, então, é a ocorrência da situação de Uzá. Os bois tropeçaram, a arca ia caindo, Uzá tocou na ponta da arca para não deixá-la cair e morreu ali fulminado com a glória de Deus, com a presença do Deus Todo-Poderoso, porque no Pentateuco nos ensina a maneira correta como que se deve conduzir a arca, como se deve conduzir a presença de Deus. E Davi, naquele momento, diante daquele luto, faz a pergunta que ele tinha que ter feito antes: como trarei a mim a arca da aliança? Davi perguntou ao Senhor, como que vamos trazer? E eles ali deixaram 90 dias na casa de Obed-edom, e por esses 90 dias Obed-edom prosperou tremendamente, e o texto bíblico diz, pelo amor que ele tinha pela arca do Senhor. Então, na verdade, a arca não pode ser conduzida na força humana, representada aqui pelos carros de boi ou pela força do homem, os bois ali. A arca tem que ser conduzida no ombro de verdadeiros adoradores, levitas, homens separados para a glória de Deus. E começaram uma marcha da casa de Obed-edom até a tenda em que Davi tinha preparado, e a cada 6 passos eles sacrificavam. Aquele caminho foi coberto do sangue do sacrifício e assim eles conseguiram resgatar a glória, resgatar a arca. Quando o sacerdote tinha intimidade, ele se aproximava de Deus e tinha alguns critérios. Ele precisava de um incensário. E aí então o Senhor dizia, pegue as brasas vivas do altar e coloque incenso sobre elas, mova o incensário para se aproximar do Santo dos Santos, para se ultrapassar o véu, balança esse incensário até que essa fumaça venha inundar todo o ambiente, venha inundar todo aquele local chamado de Santo dos Santos. Quanta fumaça você faria se você soubesse que a sua vida iria depender dessa fumaça? Que se a quantidade dessa fumaça não fosse satisfatória, você poderia morrer fulminado ali naquele ambiente do Santo dos Santos. Por isso que o Talmud nos diz que o sumo sacerdote, quando entrava, ele tinha que estar amarrado com uma corda na cintura, porque se ele morresse atrás do véu, ele tinha que ser puxado, porque qualquer outro que entrasse morreria lá dentro também. Quando Deus resolvia visitar a terra, a pessoa tinha que estar preparada, a pessoa tinha que atrair a glória, e essa pessoa tinha que encher o ambiente com a fumaça para se proteger. É claro que a fumaça é a oração dos santos. Então, quão de oração você tem feito para poder resgatar a presença, resgatar a glória? Moisés se aproximou de Deus naquela fumaça onde Deus estava. Moisés falava com Deus, ele aproximou-se de Deus no monte, e quando Moisés deixou aquele encontro, a face de Moisés brilhou, resplandeceu por 40 dias. Quando Moisés desceu, todo mundo gritava, Moisés, não conseguimos ver a tua face, tamanho brilho, tamanha glória, mais resplandecente do que a luz do sol, pelo tempo que ele passou em jejum, em oração, em comunhão, em relacionamento e intimidade com Deus lá no monte, ele desceu com a face resplandecente. Tanto é que alguns estudiosos até afirmam que Adão e Eva, antes da queda, antes do pecado, eles tinham essa glória. Quando o texto bíblico em Gênesis 1 diz que eles viram que estavam nu, na verdade a luz se apagou. Um estudo tremendo acerca da glória. Alguns vão deixar, na verdade, esse trecho, neste dia que nós temos estudado, e as pessoas vão observar que você jamais vai ser o mesmo a partir do momento que você resgata a glória, a partir do momento que você traz a glória. Quando Deus queria falar com Moisés, ele enviava uma nuvem, e essa nuvem envolvia Moisés, e Moisés entrava na nuvem. O batismo na nuvem é justamente estar no centro da vontade de Deus para a tua vida, com a direção de Deus, resgatando
resgatando a glória, o relacionamento, a comunhão e a intimidade. Quando Deus resolve nos visitar, Ele traz a sua própria nuvem, mas quando nós queremos visitar a Ele, nós temos que criar o ambiente, nós temos que criar a nossa própria nuvem. Quanto de adoração você tem feito? Quanto de oração você tem apresentado diante do altar é que vai determinar o quão próximo você vai chegar diante de Deus. Deus se aproximará de você mediante a grandeza da tua adoração, da tua vida de comunhão, relacionamento e intimidade. Se você quer ir de trás do véu, você tem que criar a nuvem, você tem que gerar essa nuvem através de uma vida de oração, santidade e jejum e adoração. Muitas pessoas podem viver no átrio e viver a vida toda cristã no átrio e nunca sair dele. Mas se você quer entrar no lugar santo ou no santo dos santos, Deus exige santidade, Deus exige relacionamento. Você tem que fazer a sua fumaça através da sua vida de oração e adoração e leitura da palavra de Deus, comunhão com a palavra de Deus. A sua adoração é como um incenso de aroma suave para Deus. Se você soubesse que a sua vida depende dessa fumaça, quanto você balançaria o incensário para permanecer vivo? Quanto você faria de fumaça? Se você quer realmente passar pelo batismo na nuvem, você tem que ter uma disciplina de oração, de jejum, de comunhão, de relacionamento e de presença, com a presença de Deus, com a glória de Deus, para que Deus possa sussurrar em você aquilo que Ele tem como direção, como destino e como vontade. Então a importância de você criar uma nuvem de glória, de você fazer aí esse ambiente, preparar o ambiente para que Deus possa se manifestar. Com certeza, se você criar, Ele virá. Nós temos falado a cada dia acerca de alinhamento, acerca de esferas de atuação, acerca aí da glória do Senhor, e temos visto que essa tem sido a revelação para esse tempo. O Senhor quer manifestar a sua glória através da sua palavra e da sua direção. Então Deus te convida a poder entrar na nuvem, assim como Moisés entrou na nuvem. Deus te desafia a uma nova dimensão com sua glória. Deus quer manifestar o seu kabod, a glória. Aquele que nunca experimentou disso precisa preparar o caminho do Senhor para que a bênção de Deus possa ser completa na sua vida. Esse é o batismo na nuvem, que é o batismo na direção de Deus, através da sua palavra e da sua vida de comunhão e intimidade. Nós encerramos aqui mais uma aula desse nosso módulo 3, de doutrina de batismos, de pedra fundamental 2, aonde você pode aí a cada dia meditar mais na verdade da palavra. Fique conosco, na nossa próxima aula estaremos falando sobre batismo no Espírito Santo. Deus te abençoe, vitória no nome de Jesus.